Hoje, nós, advogados criminalistas, e eu o sou há 11 anos, estamos sofrendo não só violações às nossas prerrogativas, mas também estamos sofrendo nítida perseguição e preconceito por parte dos operadores do direito e também da sociedade. Prova disso, eu sempre trago aqui nas minhas palestras o exemplo que eu falo na reunião de final de ano que eu tive agora, na reunião de banco da minha esposa. Minha esposa é bancária, fez uma reunião de final de ano. E aí, na roda, nós estávamos conversando e perguntaram: o que o senhor faz? Falei: sou advogado. De qual área? Falei: sou advogado criminalista. Todo mundo já olhou com aquele espanto. Eu disse: mas pode ficar tranquilo que eu não vou bater sua carteira, não. Mas, brincadeira à parte, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: nós, advogados criminalistas, temos que nos unir de forma incisiva e enfática, porque estamos vivendo um momento não só de violações constantes das nossas prerrogativas, mas também um momento em que a mídia e toda a sociedade vem tentando criminalizar o exercício da nossa profissão, o que torna ainda mais difícil o exercício do nosso mistério na forma como a Constituição impõe. O artigo 133 da Constituição da República, a Carta Magna, traz: o advogado é indispensável à administração da justiça. O artigo 6º do nosso Estatuto, que é a Lei 8.906, traz que não há hierarquia entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público. O artigo 7º discorre sobre inúmeras prerrogativas profissionais que nós temos. Mas o que estamos vivenciando são constantes violações de prerrogativa e inúmeros abusos contra o advogado no exercício da sua profissão. Pelo menos subo a esta tribuna hoje um pouco mais feliz e otimista com a aprovação do projeto de lei que criminaliza a violação de prerrogativa por 45 votos a 3 na Constituição de Constituição e Justiça. E conclama a todos os colegas advogados, estudantes de direito, estagiários e membros da sociedade para fazermos uma importante corrente em prol da aprovação desse projeto, que é, sim, imprescindível para que nós, advogados criminalistas, e todos os advogados, possamos exercer o nosso mistério na forma como a Constituição impõe. Ontem eu estava no Tribunal de Justiça, fazendo uma sustentação oral, e encontrei com a defensora pública, Andréa Brita, e ela perguntei: e aí, como é que foi o seu julgamento? Ela me disse: só não me prenderam junto com o réu porque não tinha jeito. É mais ou menos o momento da advocacia criminal. São constantes preconceitos, constantes violações de prerrogativas, constantes abusos de autoridade. E temos a convicção de que, com a criminalização da violação de prerrogativas, certamente conseguiremos atingir o objetivo que a Carta Magna impõe em seu artigo 133, que é que o advogado é indispensável à administração da justiça, e no artigo 6º do nosso Estatuto traz que não há hierarquia entre advogado, magistrado e membro do Ministério Público. E, para isso, além de fazermos uma corrente necessária para que esse projeto seja aprovado, nós temos que, cada vez mais, cobrarmos o cumprimento de forma intransigente e 100% das nossas prerrogativas profissionais. O doutor Dulcio trouxe aqui para vocês uma lei de 2016, que é a Lei 13.245, que eu sempre levo nas minhas palestras. Essa lei é um grande avanço para o advogado que atua na área criminal, porque ela traz, de maneira geral, a ampla defesa na fase de investigação, seja a investigação policial, seja a investigação nesse malfadado procedimento, o PIC, que é o procedimento promovido pelo próprio Ministério Público, ou em qualquer seara. Traz lá a Lei 13.245, a ampla defesa. Traz de forma expressa que o advogado deverá participar do interrogatório do investigado sob pena de nulidade. E o principal, traz no parágrafo 12º que a autoridade que inviabilizar esse exercício incorrerá em crime de abuso de autoridade. E o que compete ao advogado neste particular? Compete fazer prevalecer a lei, porque muitas das vezes nós sabemos que nós vamos até a delegacia de polícia e, na maioria delas, não é o delegado que vai promover os atos ali, as oitivas, é até mesmo o escrivão. E quem sabe também, às vezes, damos sorte de ser o delegado que vai conduzir aquele ato. O que compete ao advogado?
antes de iniciar o procedimento, fazer o registro que aquele ato tem que ser realizado nos termos da Lei 13.245, porque muitas daquelas autoridades não conhecem esse dispositivo de lei. Nós temos que mostrar para eles esse dispositivo de lei e mostrar e pedir para que eles observem o parágrafo 12º, que traz que, se não respeitar aquelas garantias, incorrerá aquela autoridade no crime de abuso de autoridade. Então, o desafio é esse, nós temos que nos atualizar para poder defendermos os nossos clientes da melhor maneira possível. E mais, fazer cumprir de qualquer forma, de forma intransigente, 100% das nossas prerrogativas. E, para isso, precisamos fazer prevalecer essas inovações que temos, essas garantias, esses direitos, essas prerrogativas, em qualquer fase, desde a investigação do suposto autor da prática de crime. É esse o desafio. Muito se diz que prerrogativas são privilégios, que prerrogativas seriam privilégios da advocacia. É importante esclarecer, prerrogativa não é dada só ao advogado. Todos os órgãos e instituições que estão envolvidas na prestação jurisdicional têm as suas prerrogativas. O Ministério Público tem uma prerrogativa muito cara, que é a inamovibilidade. Imaginem só se essa prerrogativa do Ministério Público fosse ofendida. Certamente não conseguiriam cumprir as suas funções da forma como a Constituição lhe impõe. Então, não é algo dado só à advocacia, é algo dado a todas as instituições. Só que, ao contrário do que acontece com a advocacia, não são desrespeitadas as prerrogativas desses profissionais. Já com o advogado, constantemente nos deparamos com violações de prerrogativas, o que jamais podemos permitir no Estado democrático de direito, onde os abusos constantemente vêm se perpetuando, infelizmente, data vênia. Hoje, nós estamos num sistema penal acusatório onde vale tudo. E eu cito como exemplo o doutor Eric, que saiu daqui, mas ele atua comigo nessa demanda, uma causa que nós temos lá no norte de Minas, na comarca de Januária. Foi feito um acordo de colaboração processual premiada de um determinado réu. Neste acordo, nós fomos fazer a leitura do acordo, estava constando lá como benefícios dados ao réu. Um deles, deixar de oferecer denúncia contra o colaborador e a sua esposa. Ou seja, dando um benefício a alguém que sequer é parte num acordo. O que nós fizemos? Nós entramos com a medida judicial para anular esse acordo de colaboração processual premiada e o fizemos. O Tribunal de Justiça, por 2 votos a 1, a 4ª Câmara Criminal, anulou este acordo de colaboração processual premiada. O Ministério Público simplesmente pegou e fez um outro e protocolou. Ou seja, não há instituto da coisa julgada, não há limite para a acusação, o Ministério Público pode fazer acordo de colaboração processual premiada, independentemente de ser nulo, basta depois entrar com outro acordo e consertar. Então, nós estamos vivendo um momento crítico, onde a advocacia criminal tem importantíssima função no cenário. E eu gostaria de chamar a atenção aqui, além da inovação da Lei 13.245, também da Lei 13.363, também de 2016, que está trazendo algumas polêmicas na aplicação na área criminal. Quais são essas polêmicas? Lá atrás, várias prerrogativas. Acrescentou o inciso 1º do artigo 7º da Lei 8.906. Traz inúmeras prerrogativas para gestante, para lactante, para adotante, enfim, para aquela que recentemente deu à luz. Inúmeras prerrogativas como preferência em audiência, preferência em sustentações orais, não se submeter àquelas revistas eletromagnéticas, enfim, inúmeras prerrogativas. E uma dessas prerrogativas que traz é a suspensão do processo para aquela que recentemente deu à luz. A suspensão do processo pelo prazo de 30 dias. Está lá. Os magistrados estão desrespeitando essa prerrogativa, principalmente no processo criminal. Sob qual fundamento? Olha, é um processo criminal, eu não posso paralisar ele por 30 dias, que eu vou prejudicar o réu. No caso de réu preso, não justifica a paralisação, que seria o caso de excesso de prazo. Mas eles têm que respeitar essa prerrogativa da mulher advogada. Notadamente porque a lei, de forma inteligente, colocou 2 condições para que essas prerrogativas sejam exercidas. Quais são essas condições? Uma, que esta advogada seja a única da causa, e outra, que ela notifique o seu constituinte daquela suspensão para ele estar de acordo com aquela suspensão pelo prazo de 30 dias. Ou seja, preenchidas esses 2 requisitos, não pode o magistrado ofender essa prerrogativa da mulher advogada,
que acabou de dar à luz ou acabou de adotar uma criança. É uma prerrogativa consolidada pela Lei 13.363 do ano de 2016, mais um direito para o advogado, no caso, a advogada. Temos que fazer prevalecer e temos que fazer e ensinar os operadores do direito quais são as nossas prerrogativas, que eu digo que o nosso grande desafio, Nédis, nesse caso, nós, advogados, é como educar um filho. Hoje em dia, muitos dos juízes, promotores e todos aqueles que estão envolvidos na prestação judicial não sabem quais são as prerrogativas do advogado. Nós temos que ensinar, igual a gente ensina para o filho. Depois de ensinar, nós temos que cobrar que eles cumpram essas prerrogativas. Agora, se eles não cumprirem, nós temos que dar aquela palmada, que são as representações judiciais, que são as medidas nos órgãos correcionais, as medidas punitivas contra essas autoridades que, abusando de seu direito, violam as prerrogativas do advogado. Não podemos jamais consentir com qualquer violação de prerrogativa. Como muito bem dito aqui pelo Durso, as prerrogativas não são do advogado. O advogado é muito habilidoso, na maioria das vezes, eles fecham uma porta aqui, ele sai pela outra porta e consegue resolver o problema. Mas, quando se tratar de prerrogativas profissionais, essas prerrogativas são da classe. E não podemos admitir qualquer precedente negativo. Razão pela qual o advogado, que se deparar com uma violação de prerrogativa, tem o dever de comunicar à instituição para que essa tome providência. Prova disso é que, quando nós recebemos a nossa carteira, nós prestamos um juramento na Ordem dos Advogados. E neste juramento, além de jurarmos atuar com ética, juramos o quê? Defender as nossas prerrogativas. Está lá, é o compromisso que firmamos. Então, devemos sempre atuar de forma incisiva e intransigente na defesa das nossas prerrogativas profissionais, e os problemas são variados mesmo. Hoje, aqueles que militam na área criminal devem conhecer o artigo 265 do Código de Processo Penal. Esse artigo, absurdamente, traz uma multa para o advogado de 10 a 100 salários mínimos se ele abandonar a causa de forma injustificada. É uma verdadeira aberração jurídica. Primeiro, que o poder-dever de punir advogado é da Ordem dos Advogados do Brasil. E, quando o mau advogado agir com falta de ética, a ordem vai punir o advogado. Mas não compete ao magistrado punir um advogado num processo judicial em que ele não é parte. E mais, nesse caso, sem devido processo legal, isso é contraditório. E uma pena desarrazoada, de 10 a 100 salários mínimos, de mais ou menos 9 mil a quase 100 mil reais. Qual o critério? É um dispositivo manifestamente constitucional que nós não podemos coadunar jamais com ele. E mais, ele está sendo usado para coagir o verdadeiro advogado combativo. Aquele que não transige com as suas prerrogativas, o juiz vem, olha, eu vou aplicar a multa do artigo 265, o senhor toma cuidado. Ou seja, não podemos jamais compactuar com esse malfadado dispositivo que é o artigo 265, que é inconstitucional. Existe uma ação declaratória de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal sob a relatoria do ministro Dias Toffoli. Ainda não foi julgada, mas enquanto ela não é julgada, inúmeros advogados vêm recebendo multa deste malfadado dispositivo, e eu cito o exemplo para mostrar o quanto é desarrazoado, desproporcional, absurdo esse dispositivo. Eu cito o caso de um advogado lá de Montes Claros. Ele aceitou ser advogado dativo no processo, na expectativa de talvez receber honorários aviltantes, porque hoje o Estado não está pagando honorário dativo, e ele deixou de apresentar uma contra-razões à apelação. O magistrado aplicou a ele uma multa de 10 salários mínimos, ou seja, esse advogado vai pagar 9 mil reais para poder defender um cidadão desassistido. É o que demonstra o total absurdo, o descaso desse dispositivo, e eu, como advogado militante, tive uma multa dessa aplicada em meu desfavor. A magistrada entendeu que eu deveria apresentar alegações finais, mas tinha prova imprescindível na instrução para os interesses do meu constituinte. E eu manifestei, não vou apresentar as alegações finais, porque há testemunha a ser ouvida que é imprescindível o desato feito. Se eu apresentar as alegações finais, eu estarei prejudicando os direitos do meu constituinte, eu estarei cerceando o direito dele, e eu não estarei exercendo a minha profissão da forma como eu jurei exercer quando recebi a minha carteira. A magistrada, tudo bem, aplicou uma multa de 10 salários mínimos. Entramos com mandado de segurança, obviamente, foi na Justiça Federal, o TRF cassou essa multa. Mas o que demonstra o absurdo
Este dispositivo está sendo desvirtuado, porque ele foi criado, na verdade, para proteger aquele cidadão que o advogado abandona o processo. E eles estão usando esse dispositivo para punir o advogado combativo, o que demonstra que nós precisamos reagir de forma incisiva na defesa das nossas prerrogativas e não aceitarmos, em absoluto, qualquer coação de magistrado, qualquer coação que seja aplicação de multa. E a ordem vem dando mecanismos aos advogados para que eles possam combater esse abuso e, ainda que não queiram estar à frente desta luta, dessa defesa das prerrogativas, nós assumimos essa defesa, porque as nossas prerrogativas são da advocacia e não são do advogado. Aliás, as prerrogativas são do cidadão, que é o destinatário final da melhor prestação jurisdicional. Era isso que eu gostaria de chamar a atenção contra esse dispositivo, que é manifestamente ilegal, é inconstitucional e temos que combater e jamais permitir. E o principal, não nos deixarmos intimidar com esse dispositivo legal. As nossas prerrogativas, os magistrados têm um afinco em não respeitar as prerrogativas, que é algo surreal. Eu cito isso, que existe uma prerrogativa do advogado, no artigo 7º, inciso 5º do nosso estatuto, que diz o quê? Se o advogado for preso preventivamente, ele só pode ser recolhido em sala de Estado Maior ou, na sua ausência, em prisão domiciliar. Está lá o dispositivo. Todos nós sabemos que não há sala de Estado Maior em Minas Gerais. Então, a prisão do advogado preventivamente deve ser em prisão domiciliar. O ministro Ricardo Lewandowski já entendeu isso em Minas Gerais, dizendo que não há sala de Estado Maior e que o caso é de prisão domiciliar. Aí, Neges, veio uma magistrada, agora, salvo engano, não sei se foi de Unai ou alguma região, Unai não, foi de Nanuque, lembrei. Ela disse o seguinte: de fato, não há sala de Estado Maior para recolher o advogado. Então, recolha ele na sala da OAB aqui do presídio. Olha o nível que nós chegamos. Os magistrados agora, eles, para não colocar alguém em prisão domiciliar, eles estão mandando para a sala da OAB. Eu disse ao presidente Antônio Fabrício, toma cuidado que já manda para sua casa, né? Porque desse jeito que os magistrados estão desrespeitando as nossas prerrogativas, nós não podemos jamais compactuar com isso. Temos que fazer uma grande corrente na defesa intransigente das nossas prerrogativas, e eu gostaria de chamar a atenção de todos aqui para um instituto muito importante na defesa das prerrogativas. Ele é muito questionado, esse instituto, mas nós colocamos em prática nessa gestão e ele vem dando muito efeito. Por que ele é questionado? É porque ele não teria um resultado prático. Esse instituto é o Instituto do Desagravo Público. Ele não teria dado um resultado prático. O julgamento de desagravo público não vai afastar o juiz, ou não vai lhe aplicar uma sanção administrativa. Mas, na prática, o que nós estamos vendo é que o desagravo público tem sido um grande instrumento na defesa das prerrogativas dos advogados. Prova disso é o desagravo que nós fizemos em Juiz de Fora. E o Cláudio Lemos e o Cristiano, que estão aqui, o Cristiano, inclusive, esteve lá, sabem disso. Foi feito um desagravo público, o magistrado, de todas as formas, nas redes sociais, tentou inviabilizar o exercício desse desagravo público, atacou a OAB, enfim, ele tomou todas as providências na cabeça dele para inviabilizar o exercício desse desagravo. E ele acabou valorizando esse desagravo, e nós, obviamente, a OAB jamais vai se deixar intimidar, realizando esse desagravo público em Juiz de Fora. E foi um ato muito bonito, com a presença de mais ou menos 300 advogados, onde o presidente Lamarck esteve lá, foram feitos alguns discursos, e foi algo tão grandioso, com tanta repercussão positiva na mídia, que o juiz, após a realização do desagravo, pediu a aposentadoria, e eu disse, isso é a prova que o desagravo público vem sendo um grande instrumento na defesa das prerrogativas. E não é só esse, no caso de Juiz de Fora. Nós temos também a prova disso em vários outros casos. Foi realizado em Ouro Fino o desagravo, contra um ato abusivo de um promotor de justiça, e ele, segundo os advogados, passou a lidar de outra forma, parou de violar as prerrogativas do advogado e de praticar abuso com receio de realização de outros atos. Eu imaginei o seguinte: ele deve estar com receio, eu não vou fazer nada não, senão chega aquele pessoal, coloca a caixa de som na porta da minha casa e faz aquele barulho danado e eu fico constrangido e tal. Tem um colega da Bahia que é muito engraçado, o Cláudio conhece, chama Ari. Ele anda com um distintivo assim, todo dourado, escrito defesa das prerrogativas.
falou, sabe qual que vai ser a minha próxima aquisição na defesa das prerrogativas? Uma viatura. Eu vou plotar a prerrogativa. Quando o juiz violar a prerrogativa, eu vou ligar a sirene e vou parar na porta da casa dele. E o Ari, meu amigo, muito gente boa, tem razão. O que ele quis dizer com isso? Que, às vezes, um ato da OAB, e nós somos a maior entidade civil do país, mais de 1 milhão de advogados no país, aqui em Minas, mais de 105 mil advogados ativos, uma mobilização da classe unida, talvez gere uma punição perante a sociedade, aquele violador de prerrogativas, muito maior que uma sanção administrativa. Então, vamos utilizar esse mecanismo do desagravo, vamos fazer prevalecer as nossas prerrogativas, vamos atuar de forma intransigente na defesa das nossas prerrogativas e não vamos permitir nenhum abuso. E eu estou muitíssimo feliz, encerrando agora, presidente Deiber, porque sempre que inicio minhas palestras e minhas falas pelo Estado de Minas Gerais, eu cito Rui Barbosa. Alguém até puxou minha orelha, não, você está citando o Rui Barbosa demais, porque ele diz uma frase que não tem como deixar de citar, não tem como. Ele diz que a advocacia não é profissão para covardes. E, de fato, não é. E, no direito penal, muito menos. E eu fiquei muito feliz que, na aprovação desse projeto de lei que criminaliza a violação de prerrogativas, esse projeto de lei já foi carinhosamente batizado como projeto de lei Rui Barbosa, porque ele disse, a advocacia não é profissão para covardes. Muito obrigado e bom dia a todos.